Companheiras, eu falo em nome do pessoal gaúcho e falo também em nome do movimento esquerda socialista, que é uma tendência fundadora do pessoal. Nós já na mesa de abertura, eu queria saudar a vereadora, minha colega vereadora de Bogotá, que representa o Pacto Histórico e representa também um presidente da República que tem nos dado muitos exemplos de como enfrentar o fascismo. Então, parabéns também ao Petro como uma liderança da América Latina muito importante. Nós temos aqui a Manon Aubry, que é uma jovem liderança francesa. A França é um país que, embora tenha uma extrema-direita forte, tem também uma esquerda potente. Uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome e uma esquerda que tem forte representação social e parlamentar. A França insubmissa é uma superação das velhas direções do movimento operário francês, tanto do Partido Comunista quanto da social-democracia. Portanto, é muito importante a participação dessa liderança, dessa presidente do bloco de esquerda dos parlamentares da esquerda europeia, na conferência aqui em Porto Alegre. Obrigado por ter vindo. Nós temos entre nós, companheiros e companheiras, os companheiros da Argentina, que vieram com uma enorme delegação e que no dia 24 deram um exemplo extraordinário de como se enfrenta a extrema-direita e como se pode derrotar o presidente Milei. Com a maior marcha mais forte da história argentina, ocorreu no dia 24 de março. Obrigado pela presença dos companheiros argentinos. Nós, entre nós, companheiros e companheiras, temos uma delegação que representa um povo trabalhador que no dia de ontem mobilizou centenas de milhares de pessoas de norte a sul, de leste a oeste dos Estados Unidos. Estão aqui uma dezena, mais de uma dezena de companheiros do DSA, dos democratas socialistas dos Estados Unidos. Obrigado, Pedro Serrano, companheiro brasileiro, que tem articulado há mais de um ano o trabalho nos Estados Unidos. Nós temos também, companheiros e companheiras, tivemos uma representação do Irã. E a representação do Irã é muito significativa porque a agressão imperialista ao Irã, o nível de irracionalismo que o capitalismo imperialista chegou, nós sabemos que o capitalismo imperialista provoca guerras, destruições, fome, miséria, inclusive a possibilidade de destruição total da natureza, a possibilidade de holocausto nuclear. E o Irã, um país independente, tem resistido bravamente e desnorteado o presidente do império. Essa conferência, companheiros e companheiras, ela foi um esforço de unidade. E ela foi também um esforço de romper o imobilismo da esquerda. Porque para romper o imobilismo da esquerda é preciso sim fazer esforço. E foi feito um grande esforço. E esse esforço está materializado no dia de hoje, onde nós terminamos a conferência depois de 4 dias, com o auditório da universidade, com o salão de atos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lotado de camaradas antifascistas. Aqui estão os antifascistas! Aqui estão os antifascistas! E eu quero agradecer a reitora da universidade, a Márcia Barbosa. Em tempos normais, ceder o salão de atos da URGS é muito fácil. Em tempos de crescimento da extrema-direita e do fascismo, é um ato de coragem que deve ser ressaltado. Parabéns, reitora.
Eu quero agradecer os companheiros que vieram de outros estados, que viabilizaram essa conferência. Em particular, os camaradas da Juventude dos Juntos e das Juntas, que animaram, que mostraram que existe uma juventude combativa, anticapitalista, que tem coragem, que tem ousadia e que tem confiança no futuro. Eu quero agradecer ao Andes, ao Sindicato dos Professores Nacionais, sem o qual esses camaradas do Juntos e muitos outros não teriam conseguido chegar aqui, porque o Andes foi decisivo para o triunfo dessa conferência. Companheiros e companheiras, uma atividade unitária não se faz sem esforço também de indivíduos. A Ana Prestes, representando o PCdoB, citou, mas eu quero citar de novo, o esforço do ex-deputado, ex-vereador, guerreiro Raul Carrion, que foi fundamental na nossa articulação, assim como o Dilélio, presidente do PT, a Gabi Tolotti, presidente do PSOL, sem a qual nós não teríamos chegado até aqui, porque a Gabi Tolotti, além de ser campeã na luta palestina, é campeã em matéria de capacidade organizativa, e por isso que chefiou, essa é a palavra certa, coordenou uma equipe de bravos militantes, como a Ana, o César, a Vicky, a Estrela e muitos outros, que trabalharam meses por meses para romper o imobilismo da esquerda e provar que se pode mobilizar. Eu quero saudar também o camarada Éric Toussaint, o camarada Pedro Fuentes, argentino. O Éric Toussaint, o Pedro porque sempre nos inspira. E o Éric Toussaint porque foi, sem dúvida nenhuma, o principal articulador internacional dessa primeira conferência antifascista. Obrigado, Éric Toussaint. Quero citar, não tem como citar todos, porque foram mais de 40 países, não há como citar todos. Mas nós tivemos entre nós, esse já foi embora, o Ergan Bas, presidente do Partido Operário Turco, e uma delegação da Turquia. Nós tivemos entre nós companheiros de vários países. O Farouk do Paquistão, o Carlos Herrera da Catalunha, o José Luiz Hernandes, o Héctor Valadez e o Rojas do México. Espero que o México seja um dos próximos lugares em que nós façamos uma conferência antifascista. Eu quero citar dois países que se comentou pouco. A delegação da Ucrânia, socialistas da Ucrânia que estão aqui conosco, trazendo a pauta dos trabalhadores da Ucrânia. E quero citar os companheiros russos, Mikhail Lobanov. Mikhail Lobanov é um matemático, um companheiro que foi candidato em Moscou pela lista do Partido Comunista, hoje está exilado. E quero citar a Ksenia Kagarlits, filha do Boris Kagarlits, que é um socialista que faz 3 anos segue preso nos cárceres de Putin. E eu quero citá-los porque eles estão aqui defendendo a liberdade política para os presos na Rússia. Então, companheiros e companheiras, nós estamos finalizando essa atividade. E nós nos sentimos vitoriosos, sabendo ao mesmo tempo que as maiores lutas estão à nossa frente, que os maiores desafios estão à nossa frente, que nós estamos apenas dando um pequeno passo, que os próximos passos devem continuar, como muito bem disse o Walter Pomar, com espírito unitário, respeitando a diversidade, sabendo que nós temos diferenças, mas sabendo que para construir um forte bloco social e político antifascista é necessário a unidade. A experiência histórica mostra que é necessária a unidade. A unidade não significa ocultamento das diferenças. A unidade não significa não debater as diferenças. Mas a unidade significa saber os elementos essenciais que devem nos unir. E nesse caso é muito simples.
Os documentos já mostraram, a Carta de Porto Alegre certamente vai mostrar, os inúmeros painéis já demonstraram o que significa o fascismo. Portanto, se unir ao redor do fascismo é uma bandeira básica. Então eu queria agradecer mais uma vez. Eu não sei se eu já devo ter concluído o tempo. Já concluí. Eu não vi aqui a minha conclusão, mas eu vi que eu já estava falando demais. Então eu quero só agradecer e dizer que nós seguiremos. Esse é o desafio. No Brasil, evidentemente, o desafio de derrotar Bolsonaro. Nós precisamos derrotar Bolsonaro, porque Bolsonaro é a expressão do fascismo no Brasil. E esse é o desafio eleitoral que está posto, que só será vencido se nós também tomarmos as ruas e realizarmos atividades como essa. Parabéns a todos que acreditaram, parabéns a todos que vieram e seguimos juntos. Obrigado.